O filme começa com um momento emocionante, onde um jovem médico está parado na beira de um prédio alto. Ele parece muito tonto, prestes a desmaiar e, de repente, cai do telhado. Em seguida, chegamos a uma universidade onde uma professora chamada Doutora Nisha fala sobre insônia, uma condição que dificulta o sono das pessoas. Ela explica que se alguém sofre de insônia por muito tempo, isso pode trazer sérios efeitos à saúde. Nisha conta que não dormir o suficiente pode levar a muitos problemas, e nos piores casos, pode fazer com que as pessoas vejam coisas que não existem, conhecidas como alucinações. Em seguida, conhecemos nossa protagonista, Jane, que é estudante da mesma faculdade de medicina onde a doutora Nisha leciona. Jane mora com a irmã e a avó idosa. Ela confessa que tem insônia e luta para dormir na maioria das noites. Jane também tem toque, o que significa que ela sente necessidade de verificar as fechaduras das portas repetidamente, mesmo quando sabe que estão trancadas. Sua rotina diária inclui estudar até tarde da noite, muitas vezes até às 2 da manhã, ou preparar o café da manhã para a família antes que alguém acorde. Jane tem todas as 24 horas do dia só para ela, mas sua irmã, June, parece um pouco estranha e não presta muita atenção em Jane. Um dia, Jane visita o consultório da doutora Nisha para pedir a retirada da escola porque ela está com dificuldades financeiras. Doutor Nisha tenta convencê-la a ficar e sugere que Jane participe de um programa de estudos em uma empresa farmacêutica alemã, onde ela poderia ganhar muito dinheiro. Entusiasmada com a oportunidade, Jane concorda e vai até a empresa chamada DIP para saber mais sobre o projeto. Quando Jane chega, ela recebe informações básicas sobre o estudo, que possui 3 níveis. O objetivo é ficar acordado por vários dias para ajudar o corpo a produzir uma substância química chamada serotonina. Depois de um vídeo explicando isso, um homem entra e continua falando sobre a importância da serotonina. Ele diz a Jane que se ela decidir participar do estudo, ela deve manter isso em segredo. Jane concorda, especialmente quando ouve falar do bom pagamento pelo mínimo esforço. Em seguida, o homem leva Jane para outra sala, onde injeta um pequeno chip na nuca dela e lhe dá um relógio que mostra seus níveis de serotonina. Ele avisa que quando a serotonina atingir 100%, ela deverá voltar para retirar o chip. Quando ela está prestes a sair, o homem menciona um detalhe crucial. Se ela adormecer por 60 segundos, o chip irá parar seu coração. Ele garante a ela que o relógio acordará antes que isso aconteça. Jane vai para casa e começa o primeiro dia sem dormir. Como está acostumada a não dormir por pelo menos 3 dias, a primeira noite é relativamente fácil para ela. Ela segue sua rotina habitual e começa a estudar. No entanto, quando ela verifica sua avó, ela a encontra no chão. Jane se preocupa, mas logo percebe que sua avó estava apenas procurando algo debaixo da cama. Depois de ajudar a avó, Jane percebe que sua irmã, June, chega no carro de um estranho. Quando Jane pergunta com quem ela veio, eles acabam discutindo e Jane acidentalmente quebra o telefone de June. No dia seguinte, no refeitório da universidade, um garoto chamado Vin, que adora festas, se aproxima de Jane. Ele também faz parte do estudo e diz a ela que eles não estão sozinhos. Outros estudantes também estão usando o Deep Watch. Entre eles está Sim, uma influenciadora que estuda medicina contra sua vontade, o que lhe causa muito estresse noites sem dormir. Há também Pete, um jogador que segue Sim por toda parte. Todos sentam juntos e parece que Pete é o único que está assustado com os riscos do estudo. Jane o conforta e Vin sugere que eles se ajudem a atingir 100% de serotonina. Eles decidem compartilhar seus números para atingir esse objetivo. Juntos, eles conseguem ganhar o primeiro pagamento e comprar as coisas que desejam. Para comemorar, eles fazem uma festinha, mas Sim menciona sentir que alguém a segue desde o início do estudo. Jane muda de assunto e pergunta se eles planejam se inscrever no nível 2. Todos veem o programa de estudos como uma maneira fácil de ganhar dinheiro, por isso estão entusiasmados para seguir em frente. Eles brindam a amizade, mas Jane tem que seguir sua rotina, então ela vai para casa e os outros fazem o mesmo. Mais tarde, Jane decide comprar um telefone novo para sua irmã para se desculpar por quebrar o antigo. No entanto, ela descobre que Vin também tem problemas familiares, pois não se dá bem com o pai. Eventualmente, todos eles retornam ao Deep para descobrir o que o nível 2 envolve. O homem explica que para este nível eles devem ficar 5 dias acordados, mas ganharão 5 vezes mais dinheiro do que antes. A princípio hesitam, mas a promessa de dinheiro os convence a aderir. Tudo corre bem até o terceiro dia, quando as coisas começam a dar errado. Pete acidentalmente adormece por alguns segundos, e Vin começa a ter alucinações sobre um colega de classe insultando sua mãe, que faleceu.
Jane também experimenta alguns sentimentos estranhos, mas eles parecem Minot até que ela tenha uma alucinação na aula, onde vê a avó morta. Exaustos e sobrecarregados, eles se reúnem no refeitório, cansados do estudo, mas sem conseguirem desistir. Jane percebe que Vin tem um nível mais alto de serotonina, então eles o deixam liderá-los para garantir que os níveis de todos aumentem. Vin organiza uma festa na casa de Pete, onde todos estão se divertindo e parece que o plano está funcionando. Jane pede a June que cuide da avó durante a noite para que ela possa aproveitar a festa. A festa continua até que eles começam a se sentir cansados e começam a conversar. Vin pergunta a Jane sobre seus pais, o que a lembra de uma notícia sobre um casal que foi assassinado. Vin rapidamente atrás de volta ao momento e eles continuam a conversa. Ele então conta que sua mãe morreu, mas insiste que não é grande coisa. Para continuar a diversão, Vin mistura algumas pílulas questionáveis em suas bebidas, alegando que elas os ajudarão a permanecer acordados. No início, Jane fica insegura porque é uma excelente aluna e sabe que é arriscado. No entanto, ela finalmente cede ao ver Vin pegando-os, e logo os efeitos fazem efeito, permitindo-lhes dançar e curtir a festa. À medida que a festa avança, Jane, sentindo-se um pouco tonta, beija Vin inesperadamente, mas depois ela não consegue se lembrar do que aconteceu. Tudo parece estar indo bem até que Sim decide usar o banheiro. Em vez de encontrar um banheiro, ela acidentalmente entra no quarto de Pete. No entanto, o que ela encontra deixa desconfortável. Lá dentro, ela descobre um tesouro de itens e fotos suas, o que a faz perceber que Pete a está observando secretamente. Chocada e assustada, Sim desmaia e Pete rapidamente a encontra, trazendo os outros juntos. Eles logo percebem que Sim não está respirando e o pânico se instala enquanto eles correm para ajudá-la. Depois de alguns momentos tensos, eles finalmente conseguem reanimá-la, mas a experiência traumática os assusta o suficiente para que todos concordem em interromper o experimento e não prosseguir para o nível 3. Assim que retornam às suas vidas diárias, Pete tenta se desculpar com Sim, mas Sim o vê como perigoso e se recusa mais a ser amigo dele. Enquanto isso, Vin expressa seus sentimentos por Jane, mas ela recusa, explicando que precisa se concentrar em sua família. Ela também percebe que suas notas caíram por causa do experimento profundo, então ela tem que se concentrar ainda mais nos estudos. No dia seguinte, Jane chega à escola e vê uma multidão em volta de uma ambulância. Ao se aproximar, ela descobre que um aluno morreu e percebe que o aluno está usando um Deep Watch naquela mesma noite. Quando Jane vai ver como está sua avó, ela a encontra indiferente e a leva às pressas para o hospital. Os médicos informam que sua avó tem uma doença grave que exige uma cirurgia imediata, mas não tem dinheiro suficiente para cobrir os custos. Para a surpresa de Jane, sua irmã June traz um envelope cheio de dinheiro, revelando que ela também participou do Deep Experiment. Jane avisa a irmã sobre os perigos, mas June fica furiosa e sai furiosa. Enquanto Jane lida com seus problemas, Vin briga com seu pai, culpando pela morte de sua mãe. Ele acredita que se seu pai tivesse sido mais corajoso, sua mãe ainda estaria viva. Mais tarde, Jane volta para casa procurando June, mas não consegue encontrá-la. Preocupada, ela vai até o Deep Lab e encontra June lá, mas é tarde demais. June já teve um novo chip implantado no pescoço. Ela implora ao médico que pare o que está fazendo e até ameaça processar a empresa. Porém, o responsável diz a Jane que não removerá o chip a menos que ela traga seus amigos, e eles concluam o nível 3. Não vou remover o chip da sua irmã, e isso significa que ela vai morrer. Logo sem escolha, Jane pede ajuda aos amigos, mas Pete não quer arriscar a vida, e sim acha injusto que todos se coloquem em perigo pela irmã de Jane. No entanto, Vin, sentindo lealdade a Jane, decide ajudá-la apesar do perigo. As irmãs voltam ao hospital para ver como está a avó e June pede desculpas por sua decisão imprudente. Jane entende que sem o dinheiro de Deep, a avó deles ainda estaria em péssimas condições. Enquanto isso, Pete e Sim percebem que, embora se conheçam há pouco tempo, vale a pena arriscar a amizade deles. Então, no dia seguinte, quando Jane e Vin estão no laboratório, Pete e Sim aparecem para ajudá-los a completar o terceiro nível. Eles bolam um plano e pedem ajuda ao Dr. Nishia. Ela concorda em dar-lhes uma droga que os manterá acordados e energizados, e permite que fiquem no antigo laboratório de seu pai. Os primeiros 2 dias passam sem problemas e eles continuam com sua rotina normal. No entanto, na terceira noite, ficar acordado torna-se difícil. Pete começa a ter alucinações, ouvindo sons de tiros de videogame e se imaginando na beira de um terraço, pronto para pular. Pecado percebe suas erupções cutâneas em seu rosto, e Jane ouve notícias perturbadoras sobre o assassinato de seus pais, imaginando sua irmã morta no chão.
Felizmente, a irmã de Jane ajuda a trazê-los de volta à realidade, mas Sim ainda está preocupado com sua aparência e quer ir embora. Vin tenta acalmá-la, mas Sim o culpa por sempre seguir o exemplo de Jane, dizendo que Jane nunca retribuirá seus sentimentos. Vin fica chateado e acaba insultando Sim e Pete, enquanto Pete tenta manter a paz. Em um momento de frustração, Jane tenta ligar para a doutora Nishia pedindo ajuda, mas quando ela não atende, Jane decide procurá-la. No entanto, ela se depara com uma sala cheia de câmeras e percebe que elas foram vigiadas o tempo todo. Ela também descobre documentos relacionados à Deep Organization, e descobre que Dr. Nishia contratou um ator para fingir ser o rosto do experimento. Só então, a doutora Nishia aparece, mas Jane consegue escapar e voltar correndo para avisar os outros que a doutora Nishia está por trás de tudo. Eles tentam chamar a polícia, mas não há sinal e descobrem que a porta está trancada. No dia 7, Sim resolve o problema com as próprias mãos e destrói todas as câmeras de segurança da sala. O primeiro a adormecer é Vin, e após 60 segundos, Dr. Nishia abre a porta para buscá-lo, pensando que ele faleceu. No entanto, isso acaba sendo uma armadilha do grupo. Enquanto ela está focada no microchip, Vin de repente acorda e a nocauteia. Nesse momento, os demais chegam e explicam que encontraram uma droga que pode simular um infarto. Eles confrontam a doutora Nishia, e ela finalmente revela a verdade por trás de todos os estudos que vem fazendo. Foi por causa do marido Jade, o homem que ela ama. Um homem que certa vez experimentou ficar acordado por muito tempo, o que o levou a pular de um prédio. Embora tenha sobrevivido, ele entrou em coma, e a doutora Nishia descobriu que, dando-lhe serotonina, ela poderia reanimá-lo. Mas ela precisava de muitos seres humanos, porque os seus próprios níveis de serotonina eram insuficientes. Ela até mostra a eles as cicatrizes do implante de tempos em que ela fez experiências repetidamente em si mesma. Depois disso, todos se sentem mal por ela e, enquanto encurralam a doutora Nishia, pensando no que fazer, ela vê um anestésico, pega uma seringa e injeta em Jane uma substância mortal. Felizmente, por serem estudantes de medicina em um hospital, eles têm tudo o que precisam para trazê-la de volta à vida. Mas nada parece funcionar inicialmente. Enquanto isso, começa uma briga entre o médico e Vin. Ela tenta esfaqueá-lo com outro anestésico, mas Sim vem em seu socorro bem a tempo de nocautear a doutora Nishia. Finalmente, Jane é reanimada, quando sua irmã desfere um forte golpe em seu peito, e todos ficam aliviados. Depois disso, o Dr. Nishia é preso. À medida que o filme se aproxima do fim, vemos que Sim decidiu abandonar o estudo de medicina, para poder seguir seu sonho de influenciar e transmitir. Quanto a Vin, ele se reconciliou com o pai e o enfrentou com vulnerabilidade e abertura. As irmãs Jane e Jun também reavivam seu relacionamento como irmãs e se ajudam a crescer. Enquanto isso, Vin parece estar conquistando o coração de Jane, e eles estão melhorando sua amizade, levando-a para o próximo nível.